Situação decadente brasileira. Dois caminhoneiros, um espancado dentro do seu próprio caminhão e outro apedrejado até a morte. Tudo isso acontece, infelizmente, porque temos leis fabricadas, manipuladas ao bel prazer de partidos ou grupos poderosos e um outro poder corrupto que, através de decretos e medidas provisórias, atende e beneficia aqueles que os favorecem. Se a polícia prendesse como diuturnamente faz e o judiciário interpretasse de forma totalmente imparcial leis juridicamente corretas, equânimes e neutras, a criminalidade no Brasil seria bem inferior ao que deparamos hoje. Para que isso pudesse acontecer, os legisladores das assembleias, câmaras e Senado deveriam obrigatoriamente serem possuidores de nível superior e apresentarem seus antecedentes criminais. O que temos hoje, principalmente na Câmara e Senado, são analfabetos, cantores, jogadores e palhaços que nada discutem, mas votam no que o partido ordenar. Se não bastasse o que a mídia, os jornais e as TVs mostraram dos caminhoneiros, uma prova escandalosa dessa conivência, parcialidade e favorecimento à criminalidade no Brasil está no habeas corpus, recém-concedido pela segunda vez pelo ministro Gilmar Mendes, que vem, com suas decisões, desmoralizando a justiça do Brasil. Pense nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com as sábias palavras de Thomas Fuller. É tal a reputação dos biltres que os honestos são tidos por imbecis. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, doutora Leriane Blaskowski, que vai falar sobre empreendedorismo, saúde e o papel da mulher nas Forças Armadas. De 2 em 2 anos temos eleições no Brasil. Os assuntos, problemas se repetem sem solução. Segurança, saúde e educação sobram promessas, faltam soluções concretas e realistas. Sempre se fala na falta de dinheiro. Nunca se admite que os recursos humanos, materiais e financeiros são mal empregados. A culpa é sempre da corrupção, da incompetência ou da má gestão. O debate político sobre temas profundos nunca ocorre com serenidade, mas sim na mais pura demagogia. Alguns focam atenção na educação. A insegurança é o tema que mais assusta a maioria das pessoas. No entanto, a saúde é a preocupação maior. Por isso, Direito e Justiça em Foco convidou uma experiente especialista no assunto para gerar um debate sadio e inteligente para você, caro telespectador. Ela é médica, empreendedora, servidora pública e militar da Reserva do Exército. Leriane é especialista em ginecologia e obstetrícia. Também é reconhecida por seu trabalho com envelhecimento saudável. Atualmente, em São Bernardo do Campo, coordena o Espaço da Mulher. Seu desafio agora é liderar um grande movimento em favor da boa gestão na saúde pública e privada. Canto 18 da Divina Comédia de Dante Alighieri. A noite cai. Virgílio mostra a Dante que a alma tende naturalmente para o bem e para o prazer, mas sofre a influência da vontade. Eis que surgem as almas dos negligentes na prática do bem e da virtude. A interpretação é significativa, sendo a alma criada com inclinação para o amor,
corre ao encontro de tudo que lhe acende alegrias, se, em nome do amor, dessa direção for convocada. Seja bem-vinda, cara Leriane. Obrigada, desembargador. Obrigada pelo convite para estar aqui com o senhor. Olha, quem agradece também é Direito e Justiça em Foco, porque nós procuramos sempre ter o melhor para mostrar ao telespectador. Eu sei que você vem aqui para falar aquilo que você conhece bem e falar a verdade. Não é? Verdade. Esse é o nosso lema, é a verdade. É um programa sinalizado com a verdade para a sociedade. Não é? Muito bem. Então, como é que é? Você então já foi das Forças Armadas? Sim, sim. Conta um pouquinho sobre isso. Eu vou contar. Eu fiz a faculdade de Medicina, me formei em 1993, na Faculdade de Medicina do ABC, localizada em Santo André. Fiz minha residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Ipiranga, que é do SUS. Sim. Então, eu estou no SUS desde 1994. E em 1995, o Exército abriu a inscrição para as mulheres nas Forças Armadas. O Exército Brasileiro foi a última força a admitir as mulheres. A primeira foi Marinha, a segunda Aeronáutica e a terceira o Exército. Sim. E aí eu me interessei, porque eu já tinha militares na família, antes de me casar com um militar. E então eu fiz a minha inscrição, fiz uma prova e entrei nas Forças Armadas em 1996. Aí, na época, no ano seguinte, nós poderíamos fazer a carreira. Aí, para mim, a carreira, ou seja, eu estaria nas Forças ativa até hoje, seria exatamente ficar à disposição do Exército, me mudando de local a cada 2 anos. E por meu propósito de vida, na época, não cabia essas mudanças. Então eu fiquei só como militar da reserva e saí em 2003 com a patente de primeiro tenente que eu carrego até hoje. Muito bem. Se eu entendi bem, você exercia a sua medicina no Exército, é isso? Sim, eu continuei. As pessoas ainda brincam, né? O que uma ginecologista foi fazer dentro do Exército? Bom, eu nunca vi tanta mulher dentro do Exército, porque a gente atende... Até hoje atende, mas na época eu atendia todas as esposas de todos os militares. Na época ainda era Ministério do Exército, depois veio o Ministério da Defesa. Então eu cheguei a atender a esposa de ministros. Eu fiz essa pergunta porque o telespectador deve estar pensando também, uma mulher da reserva do Exército, o que estava fazendo lá? Só tem homens. Não é isso. É como ela naturalmente colocou. Ela não só também com os soldados, né? Porque os soldados mulher, soldados tenentes, enfim. Sim, mas quando o Exército abriu para as mulheres, na realidade, foi só para médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários. Sim. Depois vieram as sargentos na área de enfermagem, a enfermeira padrão, que já sai oficial de carreira, e as sargentos, que são os auxiliares de enfermagem, os atendentes. Mas a gente atende todas as esposas, filhas, parentes e as próprias militares. Muito bem, quer dizer que então foi bom eu ter colocado aqui uma reflexão do Dante Alighieri, da Divina Comédia. Foi muito interessante. Porque essa reflexão ela é bastante salutar no sentido ter a vontade para se fazer a qualquer tipo de coisa. Vontade para trabalhar, vontade de estudar, vontade de ser alguém para ajudar, ter uma profissão, poder cooperar com a sociedade. Tudo sem vontade a gente não faz nada, a gente nem acorda se não tiver vontade. Verdade. Não só para o bem, como também por uma coisa importantíssima, que é a dignidade do ser humano. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Muito bem, doutora. Vou aqui fazer uma perguntinha para a senhora. Pois não. Foi perfeito. Estou encantado com você. Obrigada. Viu? Nossa, você fala muito bem. Obrigada. E tenho certeza absoluta que quem vai aproveitar bastante é o telespectador. Tomara, a gente está aqui para isso. Eu estou muito interessado em saber coisas assim da idade. Né?
A idade saudável? Ah, do envelhecimento saudável. Do envelhecimento saudável. Mas o senhor sabe por que eu fiz a pós-graduação em envelhecimento saudável? Não, vamos Porque além de eu colocar dentro também a ginecologia em termos de reposição hormonal, porque eu também estou envelhecendo. Sim. E eu também quero o melhor, do jeito que eu quero o melhor para os outros, eu quero o melhor para mim. Por isso que eu também fiz. Mas, puxa, envelhecer de uma maneira saudável é muito bom, porque eu entendo também que o envelhecimento deixa de existir quando a cabeça está boa. Se você não tem cabeça boa, você não envelhece de forma saudável. Ou eu estou errado, por favor? Não, senhor. Na realidade, o primeiro ponto para se envelhecer de uma maneira saudável é não parar de produzir. Então, citando dentro desse assunto, o senhor pode perceber que quem se aposenta e para de fazer qualquer coisa que fazia, seja um professor, um médico, um advogado, qualquer profissão, se ele parar de produzir, de ter aquela rotina, porque o cérebro necessita de rotina, ele vai ficar doente, ele adoece precocemente. Então a pessoa se aposenta nova, 50 anos, 55 anos, dependendo, vai parar na fila do SUS, vai começar a fazer um monte de exames, vai começar a ter um monte de problema, que a paciente fala para mim, poxa, antes de entrar na menopausa eu não tinha nada disso. Sim, mas se ela souber, eu digo a mulher porque é com quem eu trabalho mais, mas se ela souber envelhecer de uma forma saudável e não parar de produzir, olha o senhor aqui. O senhor é um exemplo maravilhoso. O senhor está super bem, trabalhando, com uma cabeça super boa, ou seja, o senhor não para de produzir. Não para então de o senhor com certeza vai envelhecer de uma maneira saudável. Claro que as doenças são inevitáveis. Elas são simplesmente postergadas. A gente consegue adiar o aparecimento de alguma doença. Mas o ser humano seria imortal só se ele conseguisse sintetizar em laboratório uma enzima que fica na extremidade do DNA, chamada telomerase. Como é que é o nome? Telomerase. Telomerase. Se o ser humano, como até hoje, não conseguiu sintetizar em laboratório essa enzima, o DNA vai envelhecer. E a célula, cada célula de cada órgão, ela tem uma programação para morrer, que a gente chama de apoptose. Ela vai morrer. Então, uma hemácia, para o senhor ter uma ideia, vive 120 dias. Ela vai morrer em 120 dias. Claro. Então, se nós conseguíssemos, assim, sintetizar isso e levarmos a vida de uma forma saudável e não parar de produzir com a cabeça boa, lendo, estudando, atividade física e dieta, sempre com rotina, porque o cérebro precisa de rotina. Quanto mais eu ofereço ao cérebro, mais ele se adapta a receber. Se eu quiser dormir o dia inteiro, ele não vai querer saber de nada, vai querer dormir o dia inteiro, não vai receber nada. E é aí que nós chegamos ao fim, então. Exatamente. Né? Vai lá para a fila dos doenças. Doutora, foi muito bom a senhora falar sobre isso, porque eu estou cansado de sempre conquistar o telespectador, de querer sempre conquistar o telespectador, nesse sentido. Eu não sou adepto à aposentadoria. Quando meus colegas, mesmo de profissão, do tribunal, dizem, eu vou me aposentar, eu falo, não faça isso. Mas é verdade. Não faça isso. Bom, se você se aposentar, você tem que procurar uma atividade imediatamente. O senhor falou tudo. Imediatamente. E eu não retornei à advocacia depois que eu me aposentei. Eu faço esses programas de televisão, produzo, dirijo e a minha cabeça está sempre em movimento. Se o senhor me permite, outro dia eu estava no hospital, fui fazer uma cesárea no período da manhã, encontrei uma médica idosa, uma graça, e eu fiquei curiosa para saber a idade dela. Eu estava com a minha sócia, a sócia do Espaço da Mulher, aí eu cheguei, doutora, desculpa o meu atrevimento, qual a sua idade? Ela olhou para mim e falou, 82 anos. Aí eu brinquei com a minha sócia. Esquece que não vai aposentar tão cedo. Aí ela falou assim, doutora, nunca se aposente. E ela falou, nós falamos que nós trabalhávamos no serviço público e no privado. Ela falou que o arrependimento dela era ter se aposentado do serviço público. Porque no serviço público, a gente vê muito, assim, além de atender um número imenso de pacientes, nós estudamos mais, porque nós vemos
a necessidade realmente do povo, doenças raríssimas, não vai ser em consultório particular que vai aparecer. É no serviço público que aquele pessoal não tem acesso à saúde de grandes centros, ele vai procurar o serviço público e a gente vai descobrir síndromes e doenças, vai estudar, porque todo serviço público, a grande maioria tem vínculo com faculdade de medicina. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, olha, doutora, muito obrigada. Ela falou, olha, eu me arrependo, porque eu poderia estar sendo preceptora dos alunos, estudando mais, discutindo os casos. Claro. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, o senhor vê que o senhor não vai envelhecer nunca. Eu, lamentavelmente, quando me aposentei, foi pelo fato da compulsória, né? Aí chegou a idade, de, lamentavelmente, né? O Brasil está um pouquinho atrasado nessa parte, porque deveria manter, não é, os magistrados com idade, não é, pela experiência que eles ostentam. Então, às vezes, nós encontramos certas decisões difícil de se entender, porque talvez o magistrado não tem lá tanta experiência o mesmo e na tanta medicina. Maturidade. O mesmo na medicina. Eu digo isso com toda a força do meu coração, porque eu quero bem ao judiciário. Eu preciso que o judiciário esteja forte. Seja forte porque preciso que São Paulo seja forte também e preciso que o Brasil seja forte. Isso através do quê? Através exatamente daquilo que nós estamos falando. Produção. Produção e maturidade. Produção e maturidade. E o tempo, não adianta, em qualquer profissão, um recém-formado, ele não, por mais que ele saiba toda a teoria de todos os livros, ele não tem a experiência, porque ele não teve tempo ainda. O tempo faz... Eu, com 25 anos de formada, Nossa, trabalho com os alunos da Faculdade de Medicina, porque eu faço pré-natal de alto risco junto à Fundação do ABC. Então, a gente vê os alunos com os olhos da imaturidade. Eles estão aprendendo, muitas vezes eles perguntam coisas básicas e a gente tem que falar, olha, vamos estudar mais um pouquinho, vamos investir mais tempo. Agora, é fundamental, o senhor há de convir que uma pessoa que está formada há 5 anos viu muito menos pacientes do que quem está formado há 25 anos. Exatamente. É a mesma coisa na magistratura, né? Os casos julgados, as experiências, e cada caso é um caso, como na medicina. É verdade, é verdade. A senhora tocou no ponto mágico da nossa conversa. É verdade. Respeite os meus cabelos brancos também, né? Embora eu os pinte, mas tudo bem. Brancos. Desembargador, graças a Deus. Não estou vendo nenhum cabelo branco. Ainda bem. Nenhum. Mas tem. Muito bem, a senhora é muito simpática também, viu, obrigada, doutora? muito obrigada. Muito simpática. Bem, eu queria agora fazer uma pergunta no sentido de que você, doutora Leniane, informasse a gente, fizesse um resumo de sua vivência profissional. Mas você já iniciou esse resumo, então eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre a faculdade, até a experiência na área militar e o trabalho no setor público. Quando eu decidi entrar nas Forças Armadas, eu acho que foi uma decisão super certeira, além de ser pintada de verde oliva, como eles falam, né? Os médicos são conhecidos às vezes por serem rebeldes, o médico não tem hora, não cumpre regra, não cumpre horário. O médico pós-plantão está sempre despenteado, não faz a barba. Então, o senhor imagina dentro do exército. Tem que fazer barba todo dia para os homens, pentear cabelo, fazer coque, passar batom. Então, a gente se disciplina, aprende muito. E eu acho que todo mundo deveria servir o exército. Eu não sei se o senhor serviu. Não, eu acho sim também. Eu acho. As mulheres, principalmente. Olha, eu tive uma experiência que fora da medicina é espetacular. Eu brinco, eu sempre falo, nossa, se eu pudesse eu teria ficado. Acho que toda mulher tem que se ver, além da disciplina, da hierarquia, a própria parte administrativa, lei, eu estudei muito dentro lá, sobre leis, sobre a própria história, que falam tanto do militarismo de uma forma enegrecida, né? Mas as pessoas não param para lembrar que muito do que existe hoje no Brasil ocorreu tudo em um governo militar. Grandes obras, construções e etc. Grandes personalidades.
Então, eu acho que falta isso para a população, estudar um pouquinho mais de história, ver o lado... Leis, eu aprendi muito, eu fui administrar, cheguei até a ser chefe dentro do hospital e administrar todo um contingente, não só como médico exercendo a medicina, mas como tomando conta da mesa, do vaso sanitário, da lâmpada, e se a janela não está quebrada, se a descarga está funcionando. Então, eu tive uma experiência muito boa, muito boa. E, claro, conheci meu marido também lá. Então, o Exército me deu de presente. Eu vou mais além, doutora. Para que se obtenha o Estado democrático de direito, é necessário aquilo que a senhora... as preciosas palavras que a senhora proferiu. Hierarquia e disciplina. Disciplina e hierarquia, exatamente. Falta ao brasileiro o conhecimento da disciplina e da hierarquia. Sim. Hoje há uma bagunça nas instituições. Um caos. Um caos. Ninguém obedece a ninguém. Hoje, o funcionário público, como médico, é desacatado pelo paciente. O policial, às vezes, por uma rotina só de pedir um documento, é desacatado por um motorista. Ou seja, tudo. Eu já vi juiz também. Olha, tá um caos. Acho que a palavra certa é essa. É verdade, é verdade. As pessoas não têm mais educação, não têm mais tolerância e não sabem obedecer, não sabem ouvir. E isso eu aprendi muito. Olha, eu carrego comigo até hoje dentro do Exército. O Exército dentro de mim, né? Não, mas o que a gente aprende. Porque meu pai também foi militar. Seu pai? Meu pai foi da aeronáutica. Meus irmãos também serviram o Exército. Meu irmão foi médico do Exército, mais velho. O outro foi de cavalaria. Um tio meu também foi e eu ainda casei com um militar. Então a sua formação é militar. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei por causa disso. É que eu falo, a gente tem outros conceitos, as virtudes permanecem, a família, a própria hierarquia dentro da família, né? Dentro de uma escola, a educação, professor é desacatado por aluno. Né? Hoje está uma bagunça, está um caos. Doutora, eu estou muito contente em tê-la aqui no programa, porque quando se fala em militar, se faz com cara feia, e acho que não é por aí. Não. Eu estou muito contente, telespectador, porque a doutora Leriane está dizendo para vocês, está colocando a maravilhosa vida de um militar. E além do que, o militar é necessário porque protege a pátria. Vou chamar um pequeno intervalo. Depois nós vamos continuar. Perfeito, tá bom? Perfeito. Você aguarda que logo, logo retornaremos. Olá! Você sabe criar oportunidades para que seus filhos pratiquem empatia? As crianças nascem com muita inclinação natural para a empatia, mas é preciso incentivar essa vocação. Aprender empatia não é diferente de aprender uma língua ou um esporte. É preciso orientação e prática. Quanto mais eles tiverem a chance de praticar empatia, maiores serão as chances de que essa habilidade vire um reflexo natural. Há muitas maneiras de fazer isso. Uma boa maneira é conversar sobre os problemas, encorajá-los a se colocar no lugar do outro em momentos de conflito. Mostre exemplos de muita ou pouca empatia. O Kid Coach ajuda a família e as crianças a aprimorar essas habilidades. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com a doutora Leriane Blaskowski. Então, doutora Leriane, como eu disse, eu vou repetir mais uma vez para que o telespectador receba esta mensagem com bastante alegria também. Estou contente da senhora estar aqui e falar muito bem a realidade dos militares. Essa é uma realidade que nós não podemos deixar de lado. Os militares são ótimos, excelentes. Está aqui a prova. Muito bem. Doutora Leriane, por favor, me diga por que a saúde é tratada de maneira politicamente demagógica no Brasil. O povo é muito carente. E abordar o tema saúde funciona, atrai todo mundo. Todo mundo precisa de saúde para qualquer coisa. Então, os políticos aproveitam o tema, a carência do povo,
é um calcanhar de Aquiles. Eu vejo como um calcanhar de Aquiles, porque se nós tratarmos, ou os políticos tratarem de outros assuntos que não a saúde, sem saúde não tem segurança, sem saúde não tem educação. Sem saúde ninguém trabalha, só estamos agora aqui porque temos saúde. Sim, claro. Né? Então a saúde é fundamental, é um direito e ela deveria ser da mesma forma para todo mundo. Todo mundo ter acesso a grandes centros, ter acesso a exames e infelizmente não é assim que funciona. Alguns políticos então se aproveitam do tema. Né? E o povo, ele precisa de um salvador da pátria, o povo precisa de uma solução, ele quer, ele precisa. Mas saúde também significa o material que se usa no hospital. Por exemplo, falta esparadrapo. Sim, é a parte da materialidade, né? Falta uma gaze. É o que precisa para todo mundo. E falta. Faltam luvas, faltam... Eu nem vou citar o que falta, falta muito. Infelizmente, falta até produto de limpeza, às vezes, em ambiente de trabalho. Essas coisas o povo não ouve normalmente através da televisão, não ouve, porque a própria televisão esconde determinados aspectos sobre a realidade do nosso país. Sim, é a parte da demagogia do político. Ele está se aproveitando. Demagógica, exatamente. Né? Que é infiltrada na imprensa marrom. Porque a imprensa marrom não fala nada disso. Ela está sempre do lado do forte, do lado do poder, do lado, lamentavelmente, errado, não é? Da vida. Lamentavelmente, porque nós tínhamos que ter uma imprensa que divulgasse melhor a realidade desse país. Como nós estamos conversando agora aqui com a doutora Leriane, falta esparadrapo, falta gaze, falta, não tenho mais os termos técnicos. Falta até copo descartável. Falta copo descartável, falta água. Às vezes falta. Não é? Às vezes falta. Às vezes falta. Então, essas coisas aqui eu queria que você observasse, caro telespectador, e guardasse na sua consciência, não na inconsciência, na sua consciência, de que o Brasil, lamentavelmente, é isso. E nós não temos agora que nos esforçarmos a torcer bastante pela vitória do Brasil na Copa do Mundo, porque isso não representa nada. Isso representa um lazer, não representa pátria. Não representa idolatria, não representa magnificência. É isto, esse é o meu desabafo. Ponto, falei. Ponto. Muito bem. Quais são minhas palavras, as suas, as minhas. Quais são os grandes desafios políticos para a evolução da saúde nos setores público e privado? Sim. Nós temos agora que também encontrar um meio para explicar ao telespectador quais são esses problemas. O Brasil, o país, é um país de dimensões continentais, né? E a saúde não é a mesma nos estados, essa distribuição de renda não é a mesma. Não vou muito longe, grandes políticos vêm para o estado de São Paulo fazerem tratamento. Se eles têm um colégio eleitoral no estado deles, por que não fizeram nada pela saúde no estado deles, sem eles terem que se deslocar para São Paulo para fazer tratamento nos grandes hospitais? Aquele estado da onde ele veio continua carente, a população continua carente, sem esparadrapo, sem gás e às vezes sem o teto para ter uma unidade básica de saúde. Não vou muito longe, isso em 1993 estive em Manaus, fui conhecer um posto de saúde. Como curiosa, foi o ano que eu me formei, aí eu cheguei lá, tinha uma bacia de alumínio, antiga, um par de luvas dentro do álcool iodado. Nossa. Eu olhei e falei assim, aí eu me apresentei para o médico, um senhor muito atencioso. Eu falei, doutor, por que essa luva está no álcool iodado? O senhor sabe que hoje a vigilância sanitária não permite isso. Ele olhou e falou, querida, eu brigo com as armas que eu tenho. É com este par de luvas que eu faço parto, dreno tórax e faço toque retal. Nossa Senhora. 1993 na cidade de Manaus. 1993 na cidade de Manaus. Até no mês de junho. Então, veja bem, só que se o grande político daquele estado fica doente, ele vem para São Paulo.
Mas a população vai continuar lá, sendo tratada por aquele médico que está fazendo o possível e o impossível para tratar quem o procura, usando o mesmo par de luvas para todos os procedimentos. Eu não sei hoje, mas eu não acredito que tenha mudado muito. Porque isso foi em 93. Mas eu não acredito hoje, porque ainda existem muitos lugares carentes, como eu acabei de falar. Então, muita coisa tem que ser feita. Esses políticos que, né, prometem, vêm para São Paulo quando precisa. Se eles tivessem pelo menos feito um hospital de excelência lá, para exames, para consulta, eles não precisariam nem se deslocar para São Paulo. Por quê? Desculpa interromper. Não, claro. Porque os médicos, muitas vezes de lá, formados nas universidades de lá eu digo de qualquer lugar do país, vêm para fazer residência médica em São Paulo. Se formam, se qualificam e têm a mesma capacidade de exercer a medicina daqui, lá, só que lhes faltam recursos. Eles não têm o hospital para pôr em prática a cirurgia que eles aprenderam aqui, o agaso, o esparadrapo, ou a maca, ou um ultrassom numa emergência, uma tomografia. Mas ele aprendeu a fazer aqui que ele poderia fazer lá. Seria uma prova de credibilidade do político, né? Sem dúvida. Uma prova de credibilidade. Olha, eu fiz isso, inclusive, quando eu estou doente, eu vou lá. Exato. E desafoga São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, são os grandes centros. Aqui o SUS está congestionado. Por isso que as filas aumentam. Os exames não têm, acabam, porque também não tem médico. O médico sozinho ele não pode dar conta de tudo. Por quê? Se tivesse uma política... o plano de carreira para o profissional público, não só para o médico, como para os professores. O médico que trabalha demais, ele não tem tempo de estudar. O meio de pesquisa, as grandes universidades fazer pesquisa, vai diminuir muito o gasto público depois, com a tecnologia, com o que eles vão descobrir. Mas tem que pensar, tem que ter atitude e vontade. Assim é como nós falamos. Como vontade, nós falamos, né? No início, a vontade. A ciência médica, ela, lógico, deu um avanço muito grande a medicina. Sem dúvida. Mas a parte científica parece que está um pouco parada, né? Pode das ficar pesquisas. Sim, quem faz pesquisa é quem investe. Então, já que entramos nesse assunto, eu vou falar um pouquinho de estatística. O Brasil, o governo brasileiro, investe vou dar uma olhada na minha cola, 0,6% do PIB em pesquisa e tecnologia e desenvolvimento. O serviço privado, grandes centros como o Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, que são centros de referência para pesquisa, investem 0,55% do PIB. Israel, que é o primeiro país no mundo, investe 4,2% do PIB. Estados Unidos, eles investem 2,8% e ocupam o 10º lugar no ranking. O Brasil está lá atrás. E de descobrir, se tivesse esse investimento, menos se gastaria no serviço público. O que parece? Que o doente vale mais do que um ser saudável, do que um indivíduo saudável. Porque o SUS ganha mais com o doente, com a doença. O senhor entendeu? Aí entra o dinheiro que vem do governo. Mas o Estado, ele entende que não há retorno. O Estado parece que não está preocupado em investir nesse setor. Parece. É preferível investir num jogo de futebol. É verdade. Não é? É verdade. Onde tem aquelas atrações maravilhosas. Que agora, e as pessoas você liga a televisão, agora é lamentável. É só Copa do Mundo. Só Copa do Mundo, futebol, como se isso fosse a solução do Brasil. Não é. Não é. Não é a solução do Brasil. É apenas lazer. Claro que eu torço também, eu estou torcendo para a seleção, mas como lazer, não como dignidade do país. Porque a dignidade do país é outra coisa completamente diferente. Dignidade moral. Não é? Quais são os avanços, então, e retrocessos que a política pratica a favor e contra a saúde no Brasil, doutora? Nós já até comentamos sobre isso. Sim, né? mas o mais expressivo. O avanço é justamente isso. Saúde para todos, desenvolvimento, investimento em pesquisa. E o retrocesso é quando se usa isso como demagogia e não se investe para que haja novas pesquisas e que a saúde atinja todos os brasileiros.
Então eu acho que é toma com uma mão e tira com a outra. A saúde acaba marcando o passo. E entra governo e sai governo, ao invés de darem continuidade, não, é o teste toda hora. Não, vamos ver se isso dá certo. Ao invés de continuar a política que está dando, nenhuma dá 100%. Eu acho que poderia se pegar um pouco do que teve de melhor de cada uma para continuar melhorando, aprimorando, reunir grandes intelectuais do assunto. Por exemplo, eu não sou perita em lei, mas eu vou chamar alguém que vai me ajudar. Claro. Dentro da medicina. Eu não sei de educação. Pedagogia não foi a minha área estudada, mas eu chamo grandes pedagogos para me ajudar. Vamos fazer isso, vamos fazer. Eu acho que isso que precisa. É verdade, só tem isso razão, para avançar. Agora, a demagogia, ficar parado no tempo e só o pessoal falando, gritando, não é por aí. As pessoas esquecem do passado, esquecem da corrupção, esquecem que tem muito dinheiro que foi desviado e ninguém devolve esse dinheiro. E vai faltar. O mau emprego do dinheiro, o senhor lembra da CPMF, que era para ser destinada para a saúde? Foi para a saúde? Não foi. Foi criada para a saúde e tirou dinheiro de todo mundo e não foi usado. Então, acho que esse é o problema. E distribuído entre os biltres políticos que ostentam o Congresso Nacional. Verdade. É isso mesmo. E eles vão aparecer agora, vão se candidatar, hein? Vão se candidatar novamente e vão investir na candidatura. Eu digo investir em dinheiro. Não em qualidade, não em moral e não em dignidade. Porque não tem. Porque eles não têm. Eles não têm. Agora, seria interessante que o povo brasileiro, pelo amor de Deus, faça uma pesquisa antes de votar num biltre como esse. Por favor, é o que Direito e Justiça em Foco pede com veemência. Bem, doutora, o excesso de legislação no Brasil ou a falta de leis específicas atrapalham o bom andamento do setor da saúde na esfera pública e privada no Brasil? A senhora mais ou menos ensaiou um caminho para responder isso. Eu não acho que tem excesso nem falta. Eu acho que as leis são muito boas e eu acho que falta a aplicabilidade delas e a fiscalização. Porque nós temos muitas leis e as pessoas não cumprem. Foi o exemplo que eu acabei de dar do dinheiro para investimento na saúde, ou na educação, ou na segurança. Então, nós temos leis, até em excesso, né? Se compararmos a nossa Constituição com a americana, ela é bem diferente, bem maior, muitas... E às vezes são as emendas... Lá os princípios são respeitados. São respeitados. É o caos que nós falamos no início. Hoje as pessoas, por falta de informação, hierarquia e disciplina, não respeitam mais as leis. É verdade. Então quer dizer que o verdadeiro X do problema, segundo aquilo que a senhora está falando, na saúde, é a falta de recursos ou uma gestão ruim? Os dois. Às vezes realmente falta... É um binômio, então. É um binômio. A gestão ruim, sem dúvida alguma. Eu trabalho num hospital público que nós temos, ouvimos os bebezinhos, o senhor deve saber, com um aparelhinho chamado sonar. Sim. Nós dispomos de 4 sonares, nenhum funciona. Aí uma colega, porque tinha um sobrando no consultório dela, emprestou. Nossa. E ele está sendo usado hoje, se o senhor for lá agora. A paciente, a gente ouve o bebezinho dela, batimento cardíaco fetal, com um sonar que não é da prefeitura. A gente é de uma colega médica que emprestou. Aí eu pergunto para o senhor, por que 4 sonares da mesma marca se não funcionam? Se investissem numa marca boa, que dura muito, porque em hospital privado eles não compram o sonar toda hora, claro, não precisaria dispor de 4 que não funcionam. Então é má gestão, sim. Outra que o senhor tem uma ideia, a fila de espera em outra prefeitura que eu trabalho é de 1 ano para realizar um ultrassom. Falta aparelho? Também, mas falta mão qualificada. O médico ele não vai querer ir lá. O serviço público remunera muito mal os profissionais da saúde, da educação, e o senhor sabe da própria segurança. É uma inversão de valores, já que o senhor falou em Copa do Mundo, é uma inversão de valores.
Eu acho que todo mundo tem o seu valor. Mas assim, se eu contar para o senhor que tem salário que não paga uma escola, né, é uma discrepância muito grande para o médico qualificado, pós-doutorado. Então tem que rever tudo isso. O sacrifício é feito pelo profissional, né? Exato. Tudo bem, eu entendo que muitas vezes as pessoas falam, mas medicina é sacerdócio. Mas eu tenho que comer, eu tenho conta para pagar, eu tenho que me vestir, né? Então, não só eu, como todos os outros médicos. Claro. Então, eu acho que isso é que está faltando, né? Tem a gestão ruim e o dinheiro. Dinheiro tem. Só claro não desvie, né, o dinheiro, não roube, né? Por favor, aplique onde precisa ser aplicado. Então, agora, na questão do dólar, como estava chegando quase a 5... 4, né? 4 e tanto, né? Chegou quase assim. 4. O que aconteceu para diminuir o valor do dólar? Eles investiram. Ou seja, onde saiu esse dinheiro? Tem dinheiro, né? Quer dizer, não é difícil fazer uma gestão boa. Não, e também eu acho que tem que se levar em conta, existe um número de faltas muito alto também. Muitas pessoas não acreditam no serviço público. Elas tiveram um convênio, perderam o convênio e vão passar conosco no serviço público. Mas com a fama que o serviço público já tem, em função até de desvios de dinheiro, de roubalheira, de profissionais que trabalham com má vontade. Poxa, se ele ganhasse bem, ele trabalharia sorrindo. Claro. O coitado acorda de madrugada, atende 300 pacientes numa porta e ganha mal. É verdade. É difícil, tem que sustentar a família e fazer hora extra. Então é difícil. Mas as pessoas hoje estão dando mais credibilidade, porque tem paciente que fala, nossa, eu não sabia que o SUS era assim. Porque eu sou a mesma pessoa no SUS ou no meu consultório particular. A pessoa fala, nossa, mas a senhora trabalha em serviço público? Graças a Deus. Eu ia fazer essa pergunta para a senhora agora, doutora. No seu dia a dia, nos consultórios de suas clínicas e nos postos de saúde, quais são os dramas, necessidades das pessoas? Exatamente. E necessidades das pessoas? As pessoas, elas querem primeiro a atenção do profissional. E muitas vezes eles sobrecarregam a agenda do profissional e o profissional mal consegue dar atenção. É mal remunerado, não tem tempo para comer. Mal tem lugar, porque eu, como ginecologista, a vigilância sanitária exige que o meu consultório, num serviço público, tenha banheiro. Então, eu consigo usar o banheiro dentro do meu consultório, dentro da minha sala. Só que os outros médicos, pediatra e clínico, eles não têm banheiro dentro da sala. Então, muitas vezes, ele quer usar o banheiro e ele não consegue, porque tem uma demanda enorme de pacientes. A fila, ele sai para ir ao toalete, o paciente, doutor, a carência da população. Então, a fila é grande. Agora, o índice de faltas também é muito alto. Nós temos 30% de pacientes faltosos dentro do SUS. Então, deveria ter uma maneira de articular. A paciente não vem, coloca outra no lugar, dá tempo para agilizar, senão a fila fica parada. Os exames, a máquina quebra, uma mamografia quebrou, para a fila. A fila que já leva meses vai levar muito mais tempo, porque até fazer a licitação da peça para consertar a mamografia, a fila vai aumentando. Então eu acho que tudo isso, esse é o drama que eu vivo todo dia. Às vezes a falta de material, só que a gente aprende a improvisar. O médico, ele tem que ser, às vezes, mágico, ele improvisa. Então eu não tenho sonar para ouvir um bebê, eu pego um esparadrapo e ouço o bebê. Nossa! Aprendi com o falecido professor Goff. Então, você não tem o melhor esparadrapo, vai com o pior, usa gás, manda, a paciente às vezes tem band-aid na bolsa, a gente faz das tripas coração. Só que isso muitas vezes ninguém fica sabendo. Claro. Nós não, em nenhuma sala de emergência, recusamos atender um paciente. Eu não quero saber se ele tem convênio, se ele pagou imposto, ele chega, nós vamos atender. O SUS é isso. O SUS é o melhor convênio que existe. Nós não limitamos pacientes. Quem tem convênio vai pegar a autorização do convênio, só pode fazer exame onde o convênio indica. No SUS, não. No SUS a gente corre atrás. Corre atrás. Corre atrás. Exatamente. Muito bem, doutora. Eu estou maravilhado com aquilo que a senhora está falando aqui. A senhora, pelo currículo que a senhora apresentou para mim, a senhora fala vários idiomas, né? Sim, adoro. A senhora fala francês. Hebraico. Hebraico é dificílimo, né? Acho fácil. Também, a senhora fala italiano, não?
Pouca coisa, não parlo italiano. Não parlo italiano? Capiche, Mas muito por que bom. não parlo italiano? Porque a minha avó era descendente, família Batocchi Giacomini. Ah, Italiana, Batocchi é a Giacomini. turma do Mangia che te fa bene. Mas não estudei italiano. Muito bem. Mas tem tempo ainda para estudar. Tem sim, só tem muito tempo. Graças a Deus tem muito tempo. Doutora, eu queria oferecer uma pequena lembrança para a senhora. Poxa, que gentileza. A tradução que eu fiz do livro O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. E a Quartier Latam publicou. Portanto, gostaria que a senhora levasse essa pequena lembrança. Puxa, muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada de coração. Vou ler. Suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o privilégio de participar num programa renomado como o do senhor. Foi um prazer imenso conhecê-lo. Vamos agora ter muitos cafés para tomar. Se Deus quiser, claro, vamos sim. E eu acho assim, se Deus quiser, nessas eleições, que a gente deve levar em consideração o que nós queremos para o país, o que nós queremos para os nossos filhos, né? Vamos correr atrás, vamos estudar mais, pesquisar em relação a candidatos. Não dá para continuar com os mesmos, a gente tem que renovar. Os mesmos que estão há 20, 30 anos tiveram todos esses meses, anos para fazer qualquer coisa e não o fizeram. Então não adianta agora falar que vai fazer. Né? Então eu espero isso de coração, porque eu também quero participar desse Brasil novo que está para vir. Muito bem, nós precisamos renovar a política do Brasil. Acredito que sim. E os políticos também. Para se renovar a política, a gente começa renovando os políticos. Muito bem. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Gaspar Belcor de Jovellanos. A verdadeira honra é a que resulta do exercício da virtude e do cumprimento dos deveres. Quero agradecer a presença da doutora Leriane Braskovski, que apresentou para nosso conhecimento um assunto de enorme relevância sobre a saúde e o papel da mulher também nas Forças Armadas. Oxalá que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, doutora Leriane. Obrigada. Si ma folie fait tomber les espoirs,